Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 36 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Antes, vamos deixar uma oração, não é isso? Então, vamos orar ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder ler mais um dia a sua palavra. Essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes. Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Senhor, nós pedimos, Senhor, que em qualquer parte do mundo, do Brasil, de onde for, em qualquer canto, se alguém assistir esse vídeo, que possa ser assim ricamente abençoado, possa se arrepender de seus pecados, confessar seus pecados, servir ao Senhor, né? Se batizar em uma igreja evangélica, se batizar por imersão nas águas em uma igreja evangélica e depois trabalhar para o Senhor, para engrandecer o seu nome, em uma igreja onde o Senhor assim o convocar, não é isso? Então, que aconteça isso realmente na vida de muitas e muitas pessoas que por acaso possam algum dia ver esse vídeo. Mas se só for uma, também já vai valer a pena. Vamos lá. Jeremias 36. O rolo de Jeremias é lido no templo. O rei corta-o e lança-o no fogo. Oh, misericórdia. Jeremias 36. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Jeremias 36, 2. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Jeremias 36, 3. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhe, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Jeremias 36, 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Neerias, e escreveu Baruque, da boca de Jeremias, todas as palavras do Senhor, que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 36, 5. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo, eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Então entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá, vindo das suas cidades, as lerás. Jeremias 36, 7. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Jeremias 36, 8. E fez Baruque, filho de Neerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Jeremias 36, 9. E aconteceu, no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Jeremias 36, 10. Leu, pois, Baruque, naquele livro, as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Jeremias 36, 11. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias,
filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro. Jeremias 36, 12. Desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Elnatã, filho de Aquibom, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Jeremias 36, 13. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro, aos ouvidos do povo. Jeremias 36, 14. Então, todos os príncipes mandaram Gedi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e leu aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. Jeremias 36, 16. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas estas palavras. Jeremias 36, 17. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. Jeremias 36, 18. E disse-lhe Baruque: com a sua boca ditava-me todas essas palavras e eu as escrevia no livro com tinta. Jeremias 36, 19. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Jeremias 36, 20. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram um rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Jeremias 36, 21. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse um rolo, e Jeudi tomou na câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Jeremias 36, 22. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. Jeremias 36, 23. Sucedeu que, lendo Jeudi 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Misericórdia, Senhor. Jeremias 36, 24. E não temeram nem resgataram as suas vestes o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E não temeram nem rasgaram as suas vestes o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Jeremias 36, 25. Posto que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Jeremias 36, 26. Antes deu ordem o rei a Jeremiel, filho de Rameleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abedel, que prendessem Baruque o escrivão e Jeremias o profeta, mas o Senhor tinha os escondido. Jeremias 36, 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: Jeremias 36, 28. Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, filho de Judá, queimou. Jeremias 36, 29. E Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele, anunciando: certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra,
e fará cessar nela homens e animais. Jeremias 36:30. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá. Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. Jeremias 36:31. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade. E trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, todo aquele mal que eles tenham falado, sem que me ouvissem. Jeremias 36:32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Neerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro, que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Glória a Deus, aleluia. Vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 36 do livro de Jeremias. Então, Jeremias 36:4 diz assim: Baruque era o amanuense, um secretário ou assistente de Jeremias. 36:3. Na antiguidade, era comum apenas os membros das classes mais elevadas, indivíduos que haviam recebido instrução especial, como os escribas, dominar a leitura. O povo só ouvia a leitura da palavra de Deus ou de qualquer outra obra escrita em reuniões públicas desse tipo. Jeremias 36:9. O jejum era uma prática comum, especialmente em momentos de aflição. Isaías condenou o ritual exterior do jejum, que não era acompanhado de arrependimento sincero. Né? E 36, de 11 a 9, tem alguns comentários aqui com relação a esse do jejum, né, que ele fala, Isaías 58, Mateus 6, de 16 a 18, uma nota que existe. Com relação ao versículos ainda, capítulo 36, de 11 a 19, há o seguinte comentário. Quer fossem simpatizantes de Jeremias ou não, os príncipes perceberam as implicações políticas da mensagem do profeta e o perigo que ele corria. Assim, advertida não escondesse para não sofrer a ira do rei. Suas suspeitas eram justificadas. E agora, o último comentário vai de 27 a 32. São lá 32 versículos, né? Aí diz assim: a palavra de Deus não pode ser destruída. Glória a Deus, aleluia. Deus instruiu Jeremias a reescrever o rolo e acrescentar conteúdo novo. A tentativa de conter a palavra de Deus resultou em sua expansão. Versículo 32. Em decorrência desse ato de rebelião, o rei recebeu um castigo reservado para os piores monarcas de Israel e Judá, a destruição total de sua dinastia. Versículo 32 fala assim: tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Neerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda lhe se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Glória a Deus, aleluias. Maravilhoso, né, gente? Aleluias mesmo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo esse capítulo. Maravilhoso. Bem, então agora vamos fazer aqui a leitura de um texto que está na Bíblia. Essa Bíblia já citei a referência, a Bíblia da Mulher, segundo o coração de Deus, com devocionais de Elizabeth George. E tem aqui, ó, a referência biográfica é a Bíblia da Mulher, Almeida João Ferreira de A Bíblia da Mulher, segundo o coração de Deus. João Ferreira de Almeida, organizadora, Marilene G. Terengui. Primeira edição, São Paulo, Ragnos, 2013. Então, sempre estamos lendo uma mensagem. Hoje, a mensagem que nós vamos ler diz assim, a última que nós lemos foi a que está na página 743, né? Então, essa mensagem
Diz assim, uma nobre mulher, certo? E a próxima mensagem está aqui, ela está no livro de Eclesiastes, né? Então, é a mensagem 700, que está na página 747. O título é Um Novo Tempo. Bem, diz assim, está baseado em Eclesiastes 3:1, que é um versículo bem conhecido, não é? Ele diz assim, Eclesiastes 3:1, né? Diz assim, nós vamos ler aqui. Eu realmente gostaria de fazer algo novo, mas teria de acrescentar uma nova noite à minha semana para conseguir esse feito. Existe uma outra resposta, porém, se deixar de fazer algo que já está fazendo, você conseguirá ter algum tempo para si mesma. Glória a Deus, aleluia. Conforme Salomão observou em Eclesiastes 3:1, há um tempo certo para tudo. Talvez você seja solteira. No próximo ano você já pode ser uma mulher casada. Ou pode estar na fase de criar os filhos. Ou, como eu, no tempo de fazer todas as coisas que separei para fazer, depois que meus filhos fossem criados. Glória a Deus. O ponto é este: verifique o que está fazendo e elimine as coisas que não estão contribuindo para o plano de Deus e as prioridades dele para a sua vida. Glória a Deus. Pode ser difícil reduzir as atividades, mas esse ato de obediência e fé abrirá uma janela em seu tempo para tudo aquilo que Deus quer que passe a ser foco em sua vida. Senhor, concede-me uma perspectiva alinhada com tuas prioridades. Dá-me um coração para esse tempo de minha vida, para que possa tirar o melhor proveito dele e usá-lo para a sua glória. Amém, amém. Palavras maravilhosas, né, gente? Só Deus mesmo é que dá essa inspiração, essas servas do Senhor. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Bem, e agora, para finalizar, já fizemos o primeiro momento, foi a leitura do capítulo 36. Segundo momento, lemos os comentários que estão no rodapé. Agora nós lemos uma devocional de Elizabeth Georgia. E agora nós vamos ler a letra de 4, nós geralmente escolhemos 3 ou 4 hinos ou corinhos, e nós lemos aqui, certo? As letras. Então, a última que nós lemos foi O Pastor Bendito. Agora tem assim, 503. Diz assim, vidas consagradas ao trabalho. Glória a Deus, aleluia. Cristo busca corações já puros, que proclamem sempre o perdão da cruz, que aos transgressores mostre os bens futuros para voltarem do pecado para a luz. 2. Ide trabalhar além nos campos do Senhor, que para a cega se apresentam brancos. Já, depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutareis então seu grande amor. 2. Lábios puros Cristo necessita, que com gozo falem dessa salvação. Línguas cheias de uma graça infinita, que proclame aos cativos redenção. E de trabalhar além nos campos do Senhor, que para a cega se apresentam brancos já. Depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutareis então seu grande amor. Cristo busca mãos mais consagradas para trabalhar com santa prontidão. Pedem vosso auxílio Pedem vosso auxílio meses de douradas. Os trigais maduros breve cairão. E de trabalhar além nos campos do Senhor, que para a cega se apresentam brancos já. Depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutareis então seu grande amor. Vidas santas Cristo necessita, que aos pecadores mostrem seu poder. Em Jesus firmadas e também contritas, para que por eles faça seu querer. Assim na PLN. E de trabalhar além nos campos do Senhor, que para a cega se apresentam brancos já. Depressa ao labor, ordena Jeová, desfrutareis então seu grande amor. Momento solene, é o 504.
diz assim: é solene o momento, já expirando o ano está. Presto como pensamento, o que resta passará. Deve o sopro à existência, breve e efêmera qual flor, pois somente tem a ciência quem ao tempo dá valor. Nome, fama, império, glória, nada humano fica em pé, pois só firme é a vitória que se alcança pela fé. Nesce o homem que atrás corre para alcançar bem sobre o céu. Ai do mísero que morre sem achar a paz de Deus. A insondável eternidade é bendita por Jesus, que dá a imortalidade, gozo eterno e plena luz. Assina a PLN. As palavras de Jesus, é o último que nós vamos ler, o 505. Diz assim: anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor, qual maná celestial. Vigor me dão também, me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Só as palavras de Jesus infundem em mim valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me faz conhecer o gozo divinal do céu, me traz ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá, nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. O refrão, né? As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Lugar não há, nem haverá no mundo de horror, em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. Assina PLN. Eu vou ler aqui o versículo 1, de novo, antes do refrão. As palavras de Deus, né? Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor, qual maná celestial. Vigor me dão também, me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Bem, então, vamos encerrar aqui mais uma vez, né? Então, lemos hoje Jeremias, capítulo 36, palavra maravilhosíssima. E vamos deixar a oração final, não é isso? Bem, Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder ler mais uma vez a sua palavra. Ô Senhor, que essa palavra possa fazer sentido no coração, na alma, na mente. Que ela seja ressignificada, Pai, para transformar almas, libertar almas. Que os cativos sejam libertos, Pai, em nome de Jesus. Ô Senhor, nós pedimos também por esse dia de hoje. Que o Senhor guarde todos os nossos pastores e pastoras, Pai, de várias denominações. Que o Senhor guarde todos, guarde suas famílias, seus filhos, netos, toda a sua parentela, Pai. Guarde todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos das nossas igrejas, suas famílias. Senhor, pedimos especialmente, Senhor, paz no coração, na alma, na mente. Pedimos cura, Senhor, cura da mente, do cérebro, Senhor. Pedimos cura de todos os nossos órgãos, Pai. Pai, pedimos uma bênção especial, Pai, pela vida de uma irmã que está, meu Pai, com assim, uma enfermidade muito grave nas mãos e nos pés, Senhor. Que o Senhor possa ir ao encontro dela, Senhor. E levar a cura, Pai, de uma forma sobrenatural, porque só o Senhor é que pode realmente fazer isso. Ô, Senhor, que as medicações, os remédios façam efeitos, Pai.
Ô, Senhor, em nome de Jesus, que nós clamamos, pedimos também por toda a nossa família, toda a nossa parentela, todos da nossa família, que o Senhor guarde todos nesse dia de hoje. Livre de acidentes, livre de enfermidades, livre de doenças graves, livre do homem mau, livre de acidentes, né? Pedimos também pela nossa vida física, espiritual, emocional, em nome de Jesus. Amém. E só nos resta dizer mais uma vez, obrigada, Jesus. Muito obrigada. A sua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e nas tuas águas desci. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Meus dons e talentos são para te servir. Meus bens preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, em minhas mãos, em tuas mãos eu a ti me entregar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. E em você? Também quer ver a glória do Senhor brilhar, não só em seu rosto, mas em suas atitudes? Assim então que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém, aleluia, glória a Deus. Tua palavra escondi,